Oi, pessoal. Frente 3 de matemática, ou seja, geometria, né? Capítulo 9. Peguem comigo a página 242, onde vem falando sobre as equações da circunferência aí, né? Primeira equação, nós vamos ver a equação reduzida. Como chegar nela? Então, eu tenho a circunferência de centro C, coordenada xc e yc, e um ponto P qualquer dessa circunferência, coordenada xy. Observe que as projeções ortogonais aqui com raio formam um triângulo retângulo, ok? Onde eu posso aplicar Pitágoras, onde um dos catetos é a diferença y menos yc, né? E o outro cateto é a diferença x menos xc, claro, considerando isso em módulo, ok? Então, aplicando Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a x menos xc ao quadrado, né? Mais y menos yc ao quadrado. Eu não preciso colocar esse módulo porque eu estou levando ao quadrado. Isso é a minha hipotenusa ao quadrado, ok? Então, isso aqui, gente, é a coordenada, perdão, é a equação, né? Reduzida da circunferência. Somente uma substituição de pontos. Já faço um exemplo, ok? Equação geral da circunferência, né? A equação geral, ela é o desenvolver dessa equação reduzida, né? Aí no livro tá para vocês que ela tem a forma x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais b y mais c igual a zero, ok? Que é o desenvolver dessa equação aqui. Bem, né? Se nós desenvolvêssemos isso aqui, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mesma coisa com o próximo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Isso igual a r ao quadrado, né? Ou seja, menos r ao quadrado igual a zero, ok? E aí nós chegamos nessa expressão, né? Da ideia de você ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x, né? X e y são valores fixos, a gente não tem, que é o que vai fazer com que a gente tenha uma equação. Menos 2 vezes o y do centro vezes y, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Tudo bem? Bom, com isso, pessoal, eu consigo achar uma maneira, né, de verificar as coordenadas do centro e o valor do raio, tendo a equação geral da circunferência. Então, olha só, esse aqui está fazendo o papel do nosso A ali, ó. Esse é o B. E quando eu faço x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado, eu vou achar um valor numérico, C, ok? Então, tá bem fácil de encontrar as coordenadas do x do centro, né? Como que eu faço esse x do centro? Então, vamos lá. Eu não vou pegar o x do centro e multiplicar por menos 2. Então, basta eu pegar esse valor numérico, trocar o sinal, né? Que eu multipliquei por menos, e dividir por 2. Mesma coisa com o y do centro. É menos
o valor que acompanha o y dividido por 2, ok? O raio, né? Para determinar esse valor R aqui, então olha o que eu tenho aqui. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos R ao quadrado é um valor C. Então, trocando C e R de lugar, R ao quadrado é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos C, certo? Ok? Só tirar a raiz. Então, raio é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos esse valor C. Vou fazer um exemplo numérico agora para a gente entender tudo isso, ok? Bom, exemplo. Vou começar encontrando a equação reduzida e a equação geral da circunferência que tem centro C, 3 menos 2 e raio 5. Então, pura fórmula, né? Equação reduzida. Substituição. Então, vai ficar x menos o x do centro, ó. Esse aqui é o x do centro e y do centro, né? Então, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2, então mais 2, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, ou seja, igual a 25. Equação reduzida está pronta. Bem difícil, né, gente? Equação geral. Eu vou resolver isso, né? Quando chega na equação reduzida, eu sei que dá aquela coceirinha, né? Aquela vontadezinha de resolver isso aqui. Mas a gente não vai resolver, a gente vai parar aqui. Aí, graças a Deus, inventaram a equação geral, né? Para acabar com aquela coceira, aquela vontade de resolver isso. Então, vamos resolver. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, menos 25, igual a zero, né? Equação geral a gente iguala a zero, tudo bem? Então, vou ficar com, ó, já organizando isso, x ao quadrado, mais y ao quadrado, colocando aquela maneira da fórmula da equação geral para a gente poder observar A, B, C. Bom, termo que vai acompanhar x vai ficar menos 6x, o y mais 4y, agora 9 mais 4 menos 25 vai virar um único valor, tudo bem? Então, menos 12 igual a zero. Essa é a equação geral. Paramos aqui, não tem mais o que ser feito, né? Só para comparar, ó, a equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero, ok? Então, entenderam o que é esse a? O a é menos 2 vezes o x do centro. A mesma coisa com o b. Então, nesse caso aqui, se eu pegar lá, menos 6, né? E dividir por 2, eu encontro 3 positivo. Se eu pegar menos 4 e dividir por 2, eu encontro menos 2, ok? O raio é 5, né? Como que a gente mostrou ali na formulazinha anterior, que o raio é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos c. Então, o raio vai ser raiz quadrada de... Ó, deixa eu só colocar aqui, né? O x do centro... A gente viu que é menos a sobre 2, portanto, ficou menos 6 positivo, dividido por 2, 3. E o y do centro, né, nós vimos que é menos b sobre 2, ou seja, menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, tá aqui o centro com coordenadas 3 e menos 2, ó, batendo com o que a gente tem lá no início,
tudo bem? Coordenada do centro. O raio vai dar 5, só para provar que realmente dá certo a fórmula, né? X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos c. O que é esse c? É o termo independente aqui, ó, gente. Que é menos 12. Então, raio vai ser raiz quadrada de 9 mais 4, menos com menos mais 12. Ou seja, o raio é a raiz quadrada de 25, que é 5, batendo com o que a gente tem lá no início, ok? Tudo se encaixa, gente, é uma coisa linda. Equação de circunferência é maravilhoso. Bom, pessoal, na página 245, vem falando sobre interseções entre reta e circunferência, né? Que é quando um ponto XY satisfaz as duas equações, tanto da reta quanto da circunferência. Como encontrar esse ponto, né, de interseção ou esses pontos de interseção? Depende de como a reta está em relação à circunferência. Você vai isolar o valor de y em uma das equações e substituir na outra, né? Na mais complexa, que é da circunferência, claro, né? Ou, eu estou falando o valor de y, mas pode ser o valor de x também. Tanto faz qual coordenada você encontra primeiro. O mais utilizado você tem a equação da reta e a equação da circunferência, né? Você sabe que tem ponto de interseção que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, vou na equação da reta isolar o y. 2x, certo? Mais 4. Vou substituir isso na equação da circunferência. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 2x mais 4 ao quadrado menos 8x menos 6 vezes 2x mais 4 menos 20 igual a 0. Eu não conseguia resolver uma equação com duas variáveis, mas com uma única eu consigo, né? Resolvendo isso aqui, tchuf-tchuf, fazendo o que tem que ser feito aí, a equação ficou 5x ao quadrado menos 4x menos 28 igual a 0. Significa que temos dois pontos de interseção aqui, ó, né? Porque aqui tem x' e tem x duas linhas. Resolvendo, o seu x' vai dar 14 quintos e o x duas linhas vai dar menos 2. Como que você faz para achar o ponto, né? O y depois que está faltando, você já tem a abscissa, está faltando a ordenada. Você vai voltar aqui e substituir. Então, para x igual a 14 quintos, y é 2 vezes 14 quintos mais 4. Vê quanto dá. E aí você tem um ponto com coordenada 14 quintos, 48 quintos. E o outro ponto, né, com coordenada menos 2. E se você substituir menos 2 aqui, o y dá 0. Ok? É bem facinho, gente, tá? Você pode começar isolando o x, achar y primeiro, não tem problema. A ordem é irrelevante. Olha, ainda na página 245, ele traz distância do centro da circunferência a uma reta. Essa fórmula, na verdade, é antiga, é a distância entre ponto e reta, tá? Que nós vimos no capítulo anterior. Então, distância de um centro C, que tem coordenadas x, c, y, c, a uma reta AX mais BY mais C igual a 0, ok? Então, só substituindo na fórmula da distância de um ponto a uma reta, nós estudamos no capítulo anterior. A, B, C são os coeficientes numéricos da reta, né? X, C, Y, C é a coordenada do centro, ok? E com isso podemos ver as posições relativas entre reta e circunferência, né? Começando lá na página 246, para quem quiser acompanhar. Então, primeira posição, reta secante a circunferência, né? A reta e a circunferência podem ser chamadas de secantes. Quando isso acontece? Quando a reta passa por dois pontos distintos da minha circunferência. Então, nesse caso, olha o que acontece.
A distância do centro até a minha reta é um valor menor que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Ou seja, a distância do centro até a reta S é menor que o meu raio. Então, você vai calcular a distância, ver quanto dá, calcula o raio dessa circunferência, se ele não tiver fornecido, e vai comparar. A distância deu um número menor que o raio, então a posição é secante, ok? No caso da reta tangente, né? Tangente à circunferência é aquela que está passando por um único ponto da circunferência. Então, essa distância do centro até a reta é exatamente igual ao raio. Tudo bem? Calculou a distância, deu o mesmo valor numérico que o raio? Opa, tangente. A outra posição, né? A reta pode ser externa à circunferência. Nesse caso, essa distância do centro até a reta S é um número maior que o meu raio, né? Tudo bem? Então, só tem essas três posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência. Bem simplesinho. Pessoal, na página 249, vem trazendo pra gente, começa, na verdade, na página 248, termina na 249. Pontos de interseção entre duas circunferências. E eu já vou fazer o exemplo numérico para ficar mais claro. Então, o que é o objetivo aqui? É bem parecido com aquele ponto de interseção da reta com uma circunferência, tá? A ideia é você não ter duas variáveis em uma mesma equação, né? Como se eu resolver uma equação que tem x e y. Então, para isso, primeira coisa, eu tenho que cancelar esse x ao quadrado menos y com y ao quadrado aqui. Então, faz uma equação menos a outra. Quando a gente faz uma menos a outra, x ao quadrado menos x ao quadrado, cancela. Y ao quadrado menos y ao quadrado vai cancelar. Aí você vai pegar lá, menos 6x menos 22x, ou seja, 22 menos 6, que dá 16x. Ok? 0 menos 8y, 8y positivo. E menos 16 menos 112 vai dar menos 128, isso igual a 0. Simplificando tudo que for necessário, eu vou isolar o y. O y vai ser menos 2x mais 16. E aí eu vou substituir essa condição em uma das duas equações, numa das duas circunferências. No exemplo de vocês, deixa eu ver, ele substituiu na superior. Então, você vai colocar lá x ao quadrado mais, no lugar de y, menos 2x mais 16 ao quadrado, menos 6x menos 16 igual a 0. Agora sim, você tem uma equação apenas com variável x. Dá para achar esse x. Vai dar uma equação quadrática, resolvendo isso aqui, né? Vai ficar x ao quadrado menos 14x mais 48 igual a 0. E aí você vai achar x' e x duas linhas. Deixa eu ver, de x deu 6 e 8, né? Aí, para x igual a 6, quanto dá o y? Vem substituir. Então, substituindo, o y deu 4. Para x igual a 8, y deu 0. Então, aqui nesse caso, os pontos de interseção entre essas duas circunferências são 6 e 4 e 8 e 0, ok? Bom, pessoal, posições relativas entre duas circunferências, né? Vamos lá dar uma olhada? A primeira posição, na página 249 que está aí para vocês, é de juntas exteriormente, ou simplesmente as duas circunferências são exteriores. Nesse caso, olha o que acontece quando eu verifico a distância entre os dois centros. Essa distância entre os dois centros vai dar um valor maior
que o R1 com o R2 somados, tudo bem? Então, distância, nesse caso aqui, C1, C2, que é a distância entre dois pontos, tá? Que nós vimos no capítulo, nos capítulos anteriores, né? Essa distância, ela é um valor maior que R1 mais R2. Então, quando você somar os dois raios, você vai achar um valor numérico. Quando você calcular a distância entre os dois centros, um outro valor numérico. Se essa distância for um número maior que a soma dos raios, você pode afirmar que as duas circunferências são exteriores. No caso de tangentes exteriores, né? Essa distância entre os dois centros é exatamente a soma R1, R2, né? Então, distância C1, C2 é exatamente igual a R1 mais R2, ok? Secantes. Bom, por caso das retas secantes, a visualização da ideia é um pouquinho mais chata, mas vamos tentar aqui, ó. A distância entre os dois centros, notem que ela vai ser sempre um número menor que R1 mais R2, ok? Então, distância C1, C2 é um valor menor que R1 mais R2. Porém, ela vai ser sempre um valor maior que a diferença entre esses raios, tá? R1 menos R2 em módulo, né? A diferença, ok? Então, a condição para as retas secantes é que essa distância seja um número entre a diferença e a soma dos raios, ok? Tangentes interiores, né? Nesse caso, pessoal, a distância C1, C2 vai ser um número exatamente igual à diferença entre os dois raios, né? R1, R2. Concordam com isso? Que é bem facinho de ver, né? R1 menos R2. Em módulo, claro, né? O importante é o valor numérico ali. Ou R2 menos R1, já que está em módulo, tudo bem? Então, aqui, ó, lembra que eu tinha colocado maior? Se for igual, não entra nesse caso de secante, entra no caso de tangentes interiores. Bom, próximo caso, né, de juntas interiores, que é quando você tem uma circunferência dentro da outra, porém elas possuem centros diferentes, né, e uma não é tangente à outra. Nesse caso, pessoal, essa distância C1, C2 é um número menor que a diferença entre os raios, R1 menos R2. E claro, tem que ser um valor maior que zero, ok? Se elas forem concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, essa distância C1, C2 vai ser exatamente igual a zero, né? A distância entre os dois centros é nula, o centro é o mesmo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Quero que vocês façam agora o estudo desse capítulo, ok?